Boa noite a todos. Cumpre-nos dar as boas-vindas em nome da Aliança Municipal Espírita de Poços de Caldas a todos os frequentadores, a todos os nossos irmãos de ideal espírita que estamos aqui para ouvir a nossa irmã, sua mensagem. Nós estamos representando hoje o Centro Espírita Luz e Esperança e vamos chamar então o nosso companheiro Donizete Noronha para fazer a prece de abertura. Depois vamos fazer uma apresentação breve do Centro Espírita Luz e Esperança, a apresentação da expositora da noite e a palestra propriamente dita. Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e vamos juntos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso irmão e mestre, agradecer a Ele pela oportunidade que nos é dada de estarmos num evento como este. Pedir a Ele e aos seus mensageiros que nos ajudem a compreender os ensinamentos trazidos nesta noite. Que os mensageiros de Jesus possam, igualmente, estar inspirando a nossa irmã que vai fazer a palestra de hoje e que cada um de nós possamos aproveitar ao máximo essas dádivas do nosso Mestre Jesus. Que Ele nos abençoe a todos, que assim seja. Falar do Centro Espírita Luz e Esperança que nós frequentamos, quando nós chegamos lá, o trabalho já estava feito. Então, o Centro Espírita Luz e Esperança, ele fica na rua Alfredo Lopes, 210, no Jardim Centenário. Nós temos atividades, como todos os centros, de reuniões públicas, reuniões mediúnicas, evangelização infantil. E o trabalho assistencial da casa é o trabalho do Lar Criança Feliz, porque pelas exigências do Código Civil, são duas pessoas jurídicas distintas, o Centro Luz e Esperança e o Lar Criança Feliz. O Lar Criança Feliz, a Luzia, que é uma das fundadoras, vai falar para nós. E o Centro Luz e Esperança, depois nós apresentamos as atividades. O centro já tem 19 anos, portanto, já alcançamos a maioridade, nossa responsabilidade é maior, já passamos aquele período difícil de fundação, de organização, de consolidação das atividades, e foi fundado inicialmente o centro. Depois, com a mudança do Código Civil em 2003, o centro, foram constituídas duas pessoas jurídicas, então o centro ficou com a personalidade, o Lar Criança Feliz ficou com a personalidade jurídica, foi criada uma nova para o Luz e Esperança. Isso tudo seguindo as orientações da União Espírita Mineira e da Federação Espírita Brasileira, que nos dá toda a assessoria, todo o respaldo, todas as orientações para que a gente possa conduzir bem as nossas atividades, não só dentro das leis divinas, mas também dentro das leis civis que regem a nossa vida em sociedade. A Luzia vai falar um pouquinho do Lar Criança Feliz e depois nós voltamos para falar do centro. Boa noite a todos. É com muito prazer que a gente sempre, quando vai falar do Criança Feliz, porque foi um sonho e se tornou realidade. Hoje nós atendemos a quase 130 crianças em contraturno com a escola, através de atividades na área de recreação, atividades esportivas, musical, eles têm coral, dança, expressão corporal, tem atendimento psicológico, odontológico, médico, mas hoje essa estrutura só pôde ser realizada pela crença, pela nossa fé, de que o trabalho é conduzido pelo nosso Mestre Jesus. Nós somos pequenos servos que em todas as reuniões, que são semanais,
nos entregamos a Ele e pedimos que Ele conduza, que Ele nos inspire, que Ele nos oriente. As crianças, no início, elas eram retiradas das ruas, eram crianças que ficavam nas ruas em situação de vulnerabilidade social. Hoje nós já contamos com uma realidade diferente, porque essas crianças da creche, elas já vão para o Criança Feliz e desenvolvem as atividades durante o ano através de projetos. Esse ano eles concluíram o projeto, finalizando que eles trabalharam a questão de Milton Nascimento. Então eles trabalham tudo, dança, música, tudo envolvido nesse foco. E encerraram as atividades com uma apresentação lá em Três Pontas, no Museu do Milton Nascimento. E lá, a própria secretária da Educação de Três Pontas ficou encantada com o trabalho realizado pelas crianças e por toda aquela equipe que ali persevera. E ela mesma descobriu talentos e vai comunicar ao Milton Nascimento um pequeno talento que talvez possa nascer dali do Criança Feliz. Outros tantos são na área de atletismo, na área do futebol. Então, ali, o nosso objetivo é despertar na criança o seu potencial interior, aprender a visualizar através de regras, através de alimentação. Eles têm alimentação, que é muito importante também. Trabalho com as mães. Então, fica aqui o nosso recado, que, independente de qualquer coisa, é um trabalho realizado por Jesus e nós somos pequenos trabalhadores e convidamos a todos vocês, se quiserem ser uns pequenos trabalhadores, a casa está aberta, precisando de voluntários, principalmente no período da noite com as mães. Quem tem habilidades aí, através do fazer, a gente consegue dialogar com essas mães e mantê-las assim dispostas a enfrentar o que é tão difícil na vida delas. Então, a casa está aberta e aguardamos vocês por lá. Muito obrigada. A origem do Centro Espírita Luz e Esperança foi no Centro Espírita Deus e Caridade. Um grupo de evangelizadores, vendo a situação das crianças, resolveram se organizar para fazer o trabalho com as crianças, e daí o trabalho foi crescendo, fundaram, a instituição e foram depois construir a sede própria no decorrer desses 19 anos. E hoje nós temos as atividades doutrinárias, nós temos as nossas reuniões públicas, na segunda-feira, às 20 horas, temos uma reunião de estudo do Evangelho e da Gênese, na terça-feira, às 20 horas, aberta ao público. E temos 2 grupos mediúnicos, que são as reuniões fechadas. Mas tudo isso só foi possível porque os trabalhadores, desde os fundadores, eles tiveram uma sólida formação doutrinária, graças ao trabalho de unificação que sempre foi feito pela Aliança Municipal Espírita em Poços de Caldas desde a sua fundação, nos idos no final da década de 70 até hoje. Sempre nós tivemos o apoio, a orientação da AME, da Aliança Municipal Espírita, seguindo as que, por sua vez, segue também, faz o trabalho de unificação na região, que é o CRE, o Conselho Regional Espírita, seguindo as diretrizes da União Espírita Mineira, que é a nossa federativa estadual, que, por sua vez, está adesa à FEB, que é a Federação Espírita Brasileira. Então, quando nós lermos o currículo aqui da Juscelma, nós vamos ver essas siglas. Então, é importante já esclarecer para aqueles que não estão familiarizados o que significa tudo isso, o que significa esses órgãos. E a Federação Espírita também faz parte do Conselho Espírita Internacional, o SEI, que congrega os países, os órgãos espíritas, as instituições e as federativas dos países membros. Isso porque
nós não conseguimos fazer trabalho espírita sem uma diretriz segura, porque como espíritas, como seres ainda em evolução, como espíritos na nossa caminhada evolutiva, nós temos a direção de Jesus, a direção espiritual dos nossos amigos espirituais, mas também precisamos trabalhar unidos para não nos equivocarmos, para não nos desorientarmos nas práticas doutrinárias. Então, nós vemos, nesse período de transição planetária, né, que nós estamos vivendo, os desafios que nós enfrentamos, nós só podemos enfrentá-los com um alicerce firme, com uma formação bem sólida, como hoje a própria sociedade que vivemos exige de todas as pessoas, que tem que ter uma formação técnica, uma formação profissional. E também, né, para aqueles, a própria educação do espírito. Se ele não tiver os alicerces, a base sólida, não receber uma boa educação, ele dificilmente vai ser um bom cidadão. Então, e no movimento espírita não é diferente. Nós estamos unidos aqui graças a um trabalho que há décadas vem sendo feito em Poços de Caldas, que há mais de 100 anos a União Espírita está fazendo, né? No estado de Minas Gerais e nos outros estados também as federativas estão trabalhando nisso. Então, se temos hoje o respeito, o reconhecimento da doutrina espírita pelas outras religiões e pelas instituições, temos as instituições espíritas sendo respeitadas pela sociedade, é porque seguimos as orientações do codificador e com o apoio com a orientação das nossas federativas, porque nós temos uma AME que ama realmente, que crê no que está fazendo, e uma União Espírita que realmente trabalha pela união, pela unificação. Quando apresentarmos a nossa expositora de hoje, vocês vão ver o extenso currículo dela. Então, vocês pensem, se ela tivesse adentrado um centro espírita que não tivesse se pautando pela codificação, ela não estaria, talvez, aqui hoje conosco. Ela não estaria fazendo o trabalho que faz. Então, nós vamos apresentar a nossa irmã de ideal. Certo? E como o que nós recebemos aqui, nós prestamos um tributo de gratidão a todos aqueles que nos precederam na caminhada espírita, a todos aqueles que trilharam os caminhos da doutrina espírita, do movimento espírita, para que hoje nós estejamos aqui, porque foram muitos sacrifícios para que nós tenhamos um movimento espírita, a doutrina espírita respeitada como é hoje. Juscelma Maria Coelho é de Conselheiro Pena, Minas Gerais. Filha de Antônio Coelho e Julieta Maria Coelho, formada em pedagogia com especialização em administração de empresas. Ela nasceu e foi educada na religião católica. Frequentava semanalmente a igreja, participando de atividades na igreja, do coral de adolescentes, da cruzada eucarística. E tinha preconceito contra o espiritismo, tinha resistência pela sua formação, mas foi levada a uma casa espírita para acompanhar uma amiga que estava doente e que queria ir à União Espírita Mineira. E conta que na primeira vez que foi, alguém falava a respeito de Jesus de forma tão profunda e bonita como nunca tinha ouvido antes. Ficou surpresa, porque não sabia que o espiritismo falava nele dessa forma, e começou a estudar e a pesquisar. As primeiras orientações sobre espiritismo recebeu de Dona Eurítima Cravo Prata, filha de Dona Maria Modesto Cravo, espírita convicta e uma das fundadoras do Sanatório Espírita de Uberaba. Há cerca de 30 anos, tornou-se espírita, começando sua trajetória na Associação Espírita Célia Xavier, onde até hoje faz palestras. Convocada pelo médium João Nunes Maia para atuar na Casa Espírita por ele fundada, a SEMAN é a Sociedade Espírita Maria Nunes, sempre se empenhou na divulgação da doutrina espírita.
Juscelma é palestrante desde 1975, tem trabalhado como expositora no interior de Minas e em outros estados. No Brasil, já fez palestra na Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Brasília, Paraíba, Paraná, Ceará, Goiás, Alagoas, Amazonas e Piauí. No exterior, ministrou palestras espíritas nos Estados Unidos, Alemanha, Bélgica, Espanha, Portugal e Suíça. E já fez palestras e entrevistas para os cursos de teologia da Universidade Católica de Minas Gerais, nas unidades Dom Cabral e Betim. Atualmente é presidente da Sociedade Espírita Maria Nunes e da editora Fonte Viva. Na SEMAN, que é a Sociedade Espírita Maria Nunes, atua também como membro da coordenação geral da Pomada Vovô Pedro, como coordenadora de reunião do tratamento e como tarefeira voluntária, onde se fizer necessário. É também vice-presidente do Grupo Espírita Fabiano de Cristo, presidente do Grupo Espírita Arthur Bernardes, o Grupo Fabiano de Cristo em Lavras, o Grupo Arthur Bernardes em Santa Luzia e coordenadora de programa espírita da Rádio Nova Luz em Belo Horizonte. É presidente do CREDO, Conselho Espírita Municipal de Belo Horizonte, membro do Conselho do Hospital Espírita André Luiz, colaboradora da União Espírita Mineira e colaboradora da revista Verdade e Luz, em Lisboa, Portugal. Participa ativamente na propagação do movimento espírita. Então, com vocês, Juscelma Coelho. Boa noite. Alto. Uma alegria estar aqui. Antes de mais nada, peço licença para fazer uma pequenina correção. Eu não sou presidente do CRE. Eu fui presidente do Conselho Espírita Municipal de Belo Horizonte, que eu faço parte. Agora, na nova eleição, eu passei para a secretária do Conselho Espírita Municipal. O CRE, quem faz parte, é o presidente da AME, né? É só por uma questão da gente ficar informada direitinho. É uma alegria estar aqui, e eu fiquei fazendo sinal a ela ali assim, fala pouco, porque, na verdade, o que importa não são as funções que a gente exerce, não são as tarefas que a gente desenvolve. Na verdade, importa a oportunidade que nós temos de trabalhar em nome dessa doutrina abençoada, mudando a nós mesmos, procurando renovar a nossa maneira de ser, procurando crescer e ajudar a outros a crescer. Então, eu acabo ficando com a orelha meio quente quando começa a falar assim, porque tem a impressão, nossa, ela fez isso. Nada, gente, isso é dívida demais que a gente tem. É compromisso demais. Então, a gente não está fazendo nada ainda, graças a Deus. Porque, diante das bênçãos que temos recebido do alto, o que a gente faz é sempre muito pouco. Eu quero agradecer essa turma maravilhosa da AMB e do grupo que nos acolheu aqui hoje. E eu estou assim encantada com o trabalho, com a Semana Espírita. Recebi convite em outras oportunidades e que, lamentavelmente, eu não pude comparecer porque eu tinha outros compromissos. Então, dessa vez, assim, meu coração está radiante de alegria por estar aqui com vocês. Eu não vim trazer novidade, eu vim refletir junto com vocês a respeito do tema tão importante que nos foi oferecido para esta semana. A princípio eu pensei, meu Deus, mas a gente vai falar o mesmo tema que o outro falou, que o outro falou, que o outro falou, que o outro vai falar. Eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu tinha que ter ouvido as outras para eu não repetir? Fiquei assim, aflita com vocês que nos dão alegria, e dão alegria ao pessoal da AME de participarem, de estarem aqui. E aí o amigo espiritual, como que tivesse assim, colocado aos meus ouvidos, fica tranquila, tudo que se falar a respeito do assunto, para todos nós é de extrema importância.
Então, assim, mais calma, mais tranquila, no sentido, assim, de me preocupar se eu estaria repetindo ou não um assunto. Aqui eu vim, não como oradora, como ela bem colocou, eu sou uma expositora, eu sou uma explicadora do Evangelho. Eu gosto de falar isso, porque essa expressão uma vez foi dita pelo Chico. Ele disse assim: o movimento espírita está precisando muito de explicador do Evangelho. Aqueles que falam e que explicam o que o Evangelho traz, ou quais as recomendações que ele nos traz. E aí, eu fico pensando, para explicar o Evangelho, você tem que tentar praticar um pouquinho. Como é que você vai explicar uma coisa que você não sabe a origem, que você não sabe como faz, que você não tem experiência? Então, à medida que a gente começa a tentar explicar o Evangelho, a gente começa a se sentir na obrigação de mudar o comportamento, de deixar para trás determinados hábitos que estavam ficando petrificados no nosso comportamento e que traziam aquela conotação de egoísmo, né? De prepotência, de orgulho. E para explicar o Evangelho, nós temos que começar a nos libertar disso. Então, hoje aqui, eu vim para a gente conversar um pouquinho, dialogar de coração para coração a respeito deste tema. É muito importante, porque estamos falando muito no tempo de transição.